Agora vamos iniciar o nosso tópico História das sobrancelhas, para a gente entender um pouquinho de onde vem o visagismo, tantos anos de estudo, para a gente achar o ideal. Que, lembrando, hoje em dia o ideal é o seu rosto. A gente tem que respeitar os traços de cada cliente. Nos anos 20, as sobrancelhas elas eram raspadas e pintadas com lápis. Por quê? Era a época do cinema mudo. Então, a gente tinha que saber quem era a mocinha, quem era a vilã. E a única maneira de saber isso, só olhando, sem a atriz falar alguma coisa, é batendo o olho na expressão dela. Então, uma sobrancelha mais arqueada é uma sobrancelha que dá uma cara de brava, um ar um pouco mais arrogante. Uma sobrancelha baixa, ela dá uma cara mais entristecida, dá um drama no olhar. Então as sobrancelhas na década de 20 eram usadas como coringa no cinema mudo. Um exemplo da época é a Greta Garbo. Eu vou colocar a imagem também, tá? Das sobrancelhas dessa época para vocês verem. Na verdade aqui eu tenho dois exemplos, que é a Clara Bow e a Greta Garbo. Um exemplo de uma sobrancelha que seria da mocinha e uma sobrancelha da vilã. Anos 30. Na década de 30, as sobrancelhas eram mais grossas e arqueadas. Passavam uma expressão mais clássica, e a referência da época com sobrancelhas mais grossas e arqueadas era a atriz Joan Crawford. Vou colocar também a foto de exemplo para vocês. Nos anos 40, as sobrancelhas ainda tinham formato de arco, mas eram mais grossas no início e mais finas no final, muito parecidas com o que a gente usa hoje em dia. A sobrancelha ela tem que ser mais grossa no começo e a cauda dela um pouquinho mais fina. O olhar ficava mais feminino, como o das atrizes Rita Hayworth e Veronica Lake. Na década de 50, os cosméticos vieram com tudo. Então, as sobrancelhas eram bem desenhadas com lápis. A atriz Audrey Hepburn sempre chamava atenção, além da sua beleza, por suas belas sobrancelhas. A referência de sobrancelhas dos anos 60 era a modelo britânica Twiggy. Ela tinha sobrancelhas marcantes, tanto que muitas mulheres raspavam e depois desenhavam com um lápis, para tentar copiar as sobrancelhas da modelo. A partir da década de 70, houve uma grande mudança e as sobrancelhas ganharam mais naturalidade. A referência da época era a modelo Lauren Hilton. As sobrancelhas dos anos 70 eram muito parecidas com o que a gente usa hoje em dia. Elas eram mais naturais e hoje em dia nós prezamos pela naturalidade. A década de 80 foi das sobrancelhas grossas, retas, naturais e tirava-se o mínimo possível, ou então nem tirava, eram as monocelhas. Combinava com os cabelos volumosos, que também estavam em alta, pois nessa época as mulheres faziam permanente no cabelo, então era tudo muito volumoso. Cabelo, sobrancelha e tudo combinava. Um exemplo, ou vários exemplos, Malu Mader, Brooke Shields, Ana Paula Arósio. Cabelos volumosos, sobrancelhas grossas, juntas, com bastante pelo. Nos anos 90, eles foram o oposto dos anos 80. Nos anos 90 tirava-se muita sobrancelha, deixava a sobrancelha bem fininha, mais desenhada, porém bem fina. Então hoje em dia a gente pega muita sobrancelha
que a cliente fala assim, na minha adolescência eu tirava muito e daí ela não cresceu mais. Realmente, não cresce mais, porque os nossos pelos eles têm um limite. Eles param de crescer em determinada época. Então, eles já caem sozinhos naquelas fases anágena, catágena e telógena. Se a gente arranca eles, é uma vez a menos que eles vão nascer. Então, não adianta falar assim, estou deixando crescer para dar volume, para eu desenhar. Se você tirou as sobrancelhas finas por muito tempo, elas não vão crescer de novo. Vai crescer um pelo ou outro, mas nada que dê assim para preencher as sobrancelhas. Para preencher sobrancelhas finas ou falhas de anos, tirando, é só a micropigmentação. Não iludam a cliente de vocês falando, vamos deixar crescer para a gente corrigir. Não vai crescer e a cliente vai chegar uma hora que vai perceber que não está crescendo, tá bom? Não iludam a cliente de vocês. Hoje em dia não tem um modelo de sobrancelha. A gente, com a chegada do visagismo, a gente respeita os traços da cliente, a personalidade da cliente e o gosto da cliente. Claro que levando em consideração o nosso conhecimento técnico. Não dá para fazer só o que a cliente quer, porque às vezes na cabeça dela aquilo vai ficar bom, mas na realidade não vai. A gente sabe que aquilo não vai combinar com o rosto dela. E também não podemos fazer só o que a gente acha que é certo, porque quem vai olhar para o rosto todos os dias no espelho é a cliente. Então temos que ponderar entre o que a cliente quer e o que a gente sabe que vai ficar bom, respeitando sempre a individualidade de cada cliente. Não adianta a cliente chegar com uma foto da Angelina Jolie, querendo a sobrancelha da Angelina Jolie, se ela tem uma sobrancelha reta, se ela tem uma sobrancelha baixa. A gente não muda desenho de sobrancelha com o design. Design a gente valoriza os traços das sobrancelhas, não dá para mudar.